Saudações em Cristo Jesus, queridos a todos. Muito obrigado, pastor Samuel, por essa oportunidade de podermos estar aqui. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo de número 17, versos 20, 21, 22. Todos sejam um, assim como eu sou em ti, ó Pai. É Jesus que está falando isso. E há um objetivo: para que o mundo creia que tu me enviaste e os amaste. Jesus não está contente apenas com isso, mas ele repete novamente a mesma coisa. Pai, para que eles sejam um, para que o mundo creia no teu amor. Desde 2024, desde o ano passado, trabalhando aqui e servindo a igreja portuguesa, o que eu entendo, e por isso confesso que tenho amado o povo português, porque, queridos, lá em Apocalipse 5, 7, a história que conta lá é que João estava chorando, mas chegou aquele que poderia abrir o livro, e por isso que João estava chorando, porque ninguém podia abrir o livro. Mas chega Jesus, e ele diz: toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação. Lá não tem brasileiro e português. Lá tem aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue de Cristo. Nós estamos em busca desses, que ainda não conhecem o amor e a graça de Jesus e precisam conhecer para serem lavados e redimidos pelo sangue de Jesus e estarem naquele grande dia, como povo, língua, tribo, raça e nação, reunidos no mesmo lugar, louvando ao Senhor, digno, o digno, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nosso propósito aqui em Portugal não é tão somente abrirmos um escritório, uma oficina aqui, mas é servir a igreja portuguesa para que a igreja portuguesa alcance vidas. E assim o Senhor tem nos possibilitado estar aqui e nós louvamos ao Senhor. Bem, estamos numa conferência missionária, e o texto que nós escolhemos para trazer nesta manhã já foi dito aqui. Atos capítulo de número 1, verso de número 8. E eu queria ler com você esse texto. Mas receberão poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Verso de número 12. Quando o Espírito Santo vem aos discípulos ali, eles começam a falar em línguas, e no final, as perguntas das pessoas que estavam ali o que significa isto? Meu maior desejo é que as pessoas aqui em Portugal perguntem: o que significa isso? O que significa isso que a igreja está fazendo? O que significa isso? Queridos, um dia o amor do Senhor nos alcançou. E este amor que nos alcança é o mesmo amor que nos envia. Em João 3,16 temos um texto que todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A maneira como Ele amou o mundo é expressa no tal maneira. Ele está querendo dizer: olha, o amor de Deus é tão grande, e Ele representa esse amor como? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele não é passivo. O amor de Deus, ele é ativo. Aliás, as pessoas normalmente pensam que amor é um sentimento. Amor não é sentimento.
Amor é uma atitude. Não se ama dizendo, eu te amo, meu amor. Eu posso dizer isso para minha esposa, mas é apenas uma palavra, uma frase. Eu expresso o meu amor pela minha esposa com atitude, com ação. Deus enviou o seu Filho ao mundo como um sinal da atitude do amor dele por nós. Mas o amor de Deus não termina quando nós somos alcançados pelo seu amor. Muito pelo contrário. Em João, capítulo de número 17, nós temos o texto em que o próprio Senhor Jesus diz: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei. Da mesma maneira, Pai, como o Senhor me enviou ao mundo, a partir desse momento, eu estou enviando a todos eles para que possam ir ao mundo. Você é um discípulo de Jesus. Você já foi chamado pelo Senhor. O amor de Deus já alcançou a sua vida. A partir de agora, você é um enviado de Deus, através de Jesus. É o que Jesus está dizendo, não sou eu. É o que a palavra está dizendo. Assim como me enviaste, eu os enviei ao mundo. Você é fruto de uma missão de amor. E a partir de agora, você é o responsável, assim como Jesus, por levar o amor a todas as pessoas em todos os lugares. Talvez você não vai conseguir ir para a China. Talvez você não vá para a Coreia do Norte. Talvez você não vá hoje para os 5 países perseguidos na América. Em 2023 eram 2, agora são 5. Talvez você não vá para Cuba, para a Venezuela, para o México. Mas você vai orar pelo México, pela Venezuela, pela China, pela Coreia e assim por diante. Nós vamos com os nossos joelhos. Se eu não posso ir com os meus pés, eu vou com os meus joelhos. Mas você tem um local que você trabalha, um local que você estuda, então você é chamado para ser um missionário, um Jesus, aonde você está. Essa frase é estranha, né? Mas ela é verdade. Cristão são pequenos Cristo. Sabe por quê? Para onde que você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua vizinhança, para que lá você seja o representante do Senhor Jesus. Tem uma frase, ela diz: você foi salvo pelo amor, para viver pelo poder desse amor. Você já foi salvo pelo amor de Deus, para viver pelo poder desse amor. Bem, segundo ponto, o poder de Deus já foi concedido a você. Atos 1:8, nós acabamos de ler. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mateus 28, 19 e 20, um texto conhecido de todos nós. Toda autoridade, Jesus dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ele está dizendo, olha, o portanto aqui ele está dizendo, ele está ligando as duas frases. Eu tenho todo o poder no céu e na terra. Então, a partir de agora, vão e façam discípulos de todas as nações. Bem, Jesus, quando nós lemos a palavra de Deus nos evangelhos, nós nunca encontramos Jesus enviando os seus discípulos só. E se nós olharmos, quando Jesus envia os 12, e 3 evangelhos vão dizer sobre isso, e os 3 evangelhos, tanto Mateus, Marcos e Lucas, vão enfatizar uma realidade. E chamando, um exemplo, em Mateus 10, e chamando os seus 12 discípulos, enviou, não, ele não enviou. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes
autoridade. Jesus está concedendo autoridade. Eu estou dando autoridade. Querido cristão, autoridade. Autoridade para você ir o quê? Para você ir e alcançar vidas. Nós temos a autoridade outorgada pelo Senhor. Neste momento, esta autoridade é chamada de uma autoridade delegada. Eu estou dando autoridade para você. É como eu pegar a chave do meu carro agora e dizer assim: olha, eu estou dando autoridade para você ir lá e retirar o meu carro da vaga que está. É uma autoridade que eu estou concedendo. E nós vamos encontrar isso não somente quando Jesus envia os 12, mas quando ele envia os 72. E ele vai delegar a mesma autoridade. Lá em Lucas ele fala assim: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2. E ele deu autoridade. Eu estou dando autoridade aos 72 para irem. E nós vemos outros textos bíblicos onde nós vemos Jesus dando autoridade. Um deles é este, Mateus 28. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, já que eu tenho toda a autoridade, portanto vão, façam discípulos de todas as nações. Mas aqui, em Atos capítulo de número 1, não foi autoridade delegada, dada. Não foi uma autoridade como pegue a chave do meu carro e ele está lá. Aqui há uma diferença. Aqui essa autoridade é chamada de dínamos, dinamite, explosiva. Mas recebereis poder. Esse poder é diferente dos outros. Os outros foram delegados. Eles foram dados como uma permissão. Esse não. Esse não, porque a partir desse momento, dessa autoridade de Atos 1:8, Deus, através de Jesus, está dando o Espírito Santo. Não é mais a chave de um carro para você ir pegar. Eu estou dando um carro para você. Eles estão recebendo o Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Cada um de nós, queridos, que já aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, já foi e já recebemos o poder de Deus através do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Nós já temos o poder. Nós já temos o poder do Espírito, da presença do Senhor em nós através do Espírito Santo, para irmos a todos os lugares, a todas as pessoas, porque agora nos cumpre uma missão. Assim como o Pai os enviou, me enviou, eu os enviei. Mas agora com o Espírito Santo e não com uma delegação de poder. Bem, o Espírito Santo já habita em você. Amém, queridos? Amém. O Senhor já te deu toda a autoridade. O poder, o dínamos, a dinamite já está em nós. E agora nós precisamos cumprir então a missão do Pai. O cristão não vive pedindo mais poder, mas vive a despertar ou despertando o que já tem. Nós já temos o Espírito Santo. Em terceiro, a perda do poder começa com o esquecimento da presença. 2 Timóteo, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aqui em Timóteo ele está dizendo no capítulo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois haverão homens egoístas, amantes de si mesmo, e ele tem uma lista que vai aparecer: desobediente aos pais, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Mateus 22:29, Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, e o que mais? Nem o poder de Deus. Ah, queridos, eu preciso dizer algo. Como nós temos perdido o poder do dínamos sobre a nossa vida.
Eu não sei se você recebe no seu telefone, lá no final da semana ou no começo da semana, quanto tempo você utilizou de celular. Quanto tempo você utilizou de celular? Quanto tempo eu passei nas mídias sociais? Quanto tempo eu naveguei pelo mundo todo, menos na palavra? Quanto menos palavra, menos poder. Quanto menos palavra, menos intimidade com Deus. Quanto menos intimidade com Deus, menos ação, menos atitude, menos amor. E nos tornamos passivos a tudo que está acontecendo. Porque nós perdemos a intimidade com o Senhor e começamos a esquecer da presença do Senhor em nós. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Passividade. Estamos vivendo num tempo de passividade, porque os cristãos não conhecem mais a palavra, não leem mais a palavra, não têm mais tempo de oração, principalmente no Brasil. A religiosidade sem relacionamento abafa a ação do poder do Espírito sobre a nossa vida. Queridos, eu fico maravilhado e parabéns por esta igreja. Eu estou vendo a igreja aqui cheia, repleta. Na minha cabeça eu estou pensando já num segundo culto, pastor, porque não vai caber gente aqui dentro. Mas eu preciso entender que a minha vida espiritual não se concentra, ou a minha vida não se concentra tão somente em vir ao culto dia de domingo. A minha vida se concentra em viver Deus todos os dias como uma missão, aonde eu estou. Este é o poder de Deus sobre nós. Mas quando nós não temos ação espiritual sobre a vida das pessoas, é como nós estivermos abafando o dínamo, a explosão, o fogo do Espírito na nossa vida, de tal maneira que nós não consigamos mais alcançar as pessoas. Nós não conseguimos mais falar daquilo que nós não temos. Nós não falamos porque não temos. 1 João 1, de 1 a 3, João está dizendo, e ele fala, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vi, aquilo que as minhas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, isto testemunho. O que nós estamos testemunhando para os nossos amigos da escola, do trabalho, da família, dos vizinhos? Não tenho o que testemunhar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não temos contato com a palavra do Senhor, não temos contato com o Senhor. Quando o amor se esfria, o poder se apaga. Precisamos retornar à palavra. Precisamos pedir, Senhor, vem com o teu Espírito. Aviva o meu coração, para que a tua palavra seja... Aliás, Salmos diz assim, né? A tua palavra são como os favos de mel. Bom, eu já provei favos de mel e é muito bom. Mas quantas vezes nós não vemos a palavra como favo de mel? Ler a palavra, de novo. Eu fiz uma pequena pesquisa. Quando a gente fala que nós vamos ter uma vigília de oração, queridos irmãos, sexta-feira, 10 horas da noite aqui, nós vamos ter uma vigília de oração. Vamos das 10 às 6 da manhã. Na cabeça já pensando, Senhor, me livra disso. E depois queremos poder para falar do amor de Deus às outras pessoas. Como? Não há como. Se eu já estou cansado, hoje é domingo, de pensar que na sexta-feira eu vou ter que estar aqui 10 horas da noite, eu estou cansado já. O poder de Deus não se manifesta em quem faz muito, mas em quem se consagra integralmente. Irmãos, eu já fiz tanta coisa na igreja. Nós começamos, claro, tinha um pastor, ele me convidou para começar uma igreja num lugar que não tinha igreja. Então, vamos lá, vamos começar a igreja, do zero. Eu fiz tanta coisa naquela igreja. Eu dava aula para as crianças.
adolescentes, jovens, tocava, cantava, subiava, chupava cana, fazia tudo. Fazia tudo na igreja, tudo que você imaginar, tudo. Reunião de casais, eu fazia também. Mas um dia o Senhor falou uma coisa para mim. Eu estava meio revoltado com o Senhor aquele dia, e eu estava assim, Senhor, mas assim e tal, não foi isso, eu trabalhei tanto na tua casa, eu fiz tantas coisas. E o Senhor falou para mim, então, Alessandro, eu preciso te dizer uma coisa. O que você fez foi bom, mas eu não pedi nada daquilo. Sabe por quê? Porque eu quero uma coisa. Eu quero o seu coração. Aquele dia eu senti como uma facada. Depois de 20 anos trabalhando duro na igreja, eu fui entender que Deus só queria o meu coração. Ele não queria o que eu fazia. Aquilo foi uma chave que virou na minha vida. A partir daquele momento, eu passei a enxergar tudo diferente. Mas Deus precisou tratar comigo algo que eu fazia muito, mas algo que eu buscava pouco. Fazia muito na igreja, mas buscava pouco. A perda do poder começa com o esquecimento da presença, de quem é Deus em nós. Estou indo para o final. Existe uma batalha a ser vencida, queridos. Mateus 6,13. Começa lá no Mateus 6,6. Quando os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus começa a ensinar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele diz uma coisa interessante na próxima frase. Venha o teu reino. Ele está pedindo, Senhor, vem com o teu poder, com a tua glória, com a tua presença que está no céu. Venha a esta terra. Venha o teu reino. Nós precisamos clamar a presença do Senhor na nossa vida, o reino do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Essa oração, você pode encontrá-la também lá em Números 6, 24 a 26. É quase a mesma oração. Mas, no versículo 13, dessa mesma oração de Jesus, do Pai Nosso, chega no versículo 13, Jesus está orando, mas ele fala algo, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Algumas traduções dizem, livra-nos do diabo, outras, livra-nos do inimigo. Querido, eu preciso te chamar a atenção que você não está num parque de diversões. A terra não é um parque de diversões. A terra é um campo de batalha. Muitas vezes eu vejo cristãos que estão vivendo nesta terra como cristãos, não entendendo que estão enfrentando uma batalha. Só que é o seguinte, o inimigo, ele nos ataca. Efésios 6, Paulo está dizendo, existe uma batalha. Vistam-se então de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Nós estamos numa batalha, queridos. Nós muitas vezes invertemos as coisas. Nós estamos vivendo preocupados com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com as nossas coisas, com um monte de coisa. Nos esquecendo de que como cristãos, e como uma vida nessa terra que já aceitou a Cristo, nós estamos numa batalha. Isso não sou eu que estou dizendo. É o próprio Senhor Jesus que está orando. Em Mateus, aliás, em João, capítulo de número 17, João também, Jesus está dizendo ali no capítulo 17, no mundo tereis aflições, não vai ser fácil. E muitas vezes nós estamos pensando que isso
é como uma facilidade para nós, então a gente vai ter um pouco de dificuldade. Não, não. Existe uma luta, existe uma batalha. Ou você entra nela de cabeça, ou então você vai começar a provar os problemas que essa guerra nos gera. Existe uma guerra, existe uma batalha. As trevas são reais. Jesus está dizendo na sua oração, as trevas são reais. Não brinque. Não brinque com isso, porque elas existem. O cristão não foi chamado para sobreviver, mas para resistir, lutar e vencer com autoridade. O Senhor nos deu autoridade. Preste atenção na sua casa. Preste atenção na sua família. Alguns anos atrás, aliás, uns bons anos atrás, a minha filha hoje está com 22 anos. Mas eu me lembro, ela era criança. E nós fomos dormir e ela falou assim: pai, está acontecendo alguma coisa no meu quarto. Sabe, naquele momento, acendeu uma luzinha, opa, dentro da minha casa não. Eu fui com a minha esposa e começamos a orar, e eu comecei a entender a partir daquele dia. Nós precisamos orar e interceder por nossos filhos todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares. Na minha própria vida, eu já passei por situações em que eu fui protegido pelo Senhor. Sabe por quê? Porque naquele determinado momento a minha mãe estava em oração por mim. E aí eu chegava em casa, a minha mãe: Alessandro, não aconteceu nada. Não, mãe, não. Alessandro, não aconteceu nada. Aí eu contava, ela falava assim: eu sabia. Eu estava em oração por você. Precisamos orar pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, pela nossa casa, porque nós estamos enfrentando uma batalha. Ontem à noite estávamos andando aqui na cidade e eu estava vendo aqueles jovens universitários. Os jovens de hoje estão sendo atacados, queridos. Querido Pai, aumente a sua intensidade de oração. Acorde de madrugada. Coloque os seus joelhos no chão e interceda pelo seu filho, pela sua filha. Eu preciso terminar. Quinto, não se conforme com este mundo. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. O mundo quer nos calar. Nesta guerra, o mundo quer nos calar. O mundo quer nos esfriar. O mundo quer nos moldar. Você não pode falar mais assim. Não, isso é muito duro com as pessoas. Você precisa mudar a sua palavra. Mas a Bíblia continua a mesma. Uma verdade é verdade na Bíblia. No mundo de hoje, a verdade não é mais verdade. Ela depende de vários fatores, mas a palavra de Deus é verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, que é um caminho seguro, a palavra que é a verdade. Uma mente renovada, queridos, é uma base para viver o discernimento da autoridade de Deus sobre a nossa vida. Porque o Senhor já deu poder a você, a mim, a todos nós. Às vezes eu vejo aquelas pessoas que chegam: pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor. É claro, nós vamos orar uns pelos outros, isso é bíblico. Mas não dá para viver a vida toda pedindo para alguém orar por nós, porque chegou o momento de nós orarmos pelas pessoas. O poder já foi concedido a você, queridos. Eu estava me perguntando por que nós não entendemos mais o poder de Deus. Porque muitas vezes nós estamos delegando o poder a outros. Mas o poder lá não foi dado a pastores, líderes, missionários. O poder foi dado a todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador através do Espírito Santo.
Transforme-se para transformar o mundo. Não aceite ser uma pessoa. Aceite ser a pessoa de Cristo Jesus que Deus alcançou. Conclusão. Isaías capítulo de número 6, verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? É o tema da conferência. Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando eu era criança, todas as vezes que tinha uma conferência missionária e tinha esse texto, eu pensava sempre: ok, está falando sobre alguém que vai para algum lugar. É um missionário. Eu não sou missionário. Por que eu vou me preocupar com isso daqui? Interessante como nós criamos essas regras. Mas em João, capítulo de número 17, o que o Senhor está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu os enviei. Quem foi que saiu de Jerusalém quando há a grande dispersão? Todos, menos os apóstolos. Eles continuam em Jerusalém. Eles foram enviados, mas eles estão em Jerusalém. Quem sai? Todos. Todos os cristãos. Anunciando aquilo que eles conheciam de Cristo Jesus. Você não precisa ir para nenhum lugar com os seus pés para provar que você é um missionário. Porque você já está nessa terra. Ide por todo mundo. Faça discípulos. Você já está aqui, querido. Você já está na sua escola, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança. Jesus te chamou para que você seja um missionário aonde você está, um evangelista aonde você está, anunciando o poder de Deus que está em você. Deus está chamando novamente seus filhos à missão. Deus está chamando a todos nós à missão dele. Ele procura vidas consagradas. Porque quando eu consagro a minha vida, dou liberdade ao Espírito Santo, eu aumento o poder, o dínamos, para poder alcançar as pessoas. Eu não vou mais dizer: pastor, ora por mim, porque agora eu vou orar pelas pessoas. O mundo não precisa de cristãos espectadores que venham na igreja dia de domingo para assistir um culto. O mundo precisa de cristãos consagrados, com poder, para anunciar a palavra dele. Bem, eu queria fazer uma oração com vocês. Está pequenininho ali, dá para ler aqui. Você consegue falar essa frase comigo e fazer essa oração? Olha o que diz a palavra desta oração. Eu queria que você repetisse comigo, ok? Então vamos ler todos juntos. Senhor Jesus, obrigado pelo seu ativo amor, por nos enviar ao mundo com a tua autoridade. Perdoa-nos por toda apatia, conformismo e incredulidade. Hoje nós declaramos: queremos viver cheios do teu Espírito. Recebemos o poder que já nos foi dado em Jesus. Renunciamos ao medo, às distrações e ao pecado. Queremos ser instrumentos vivos do teu amor. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que cada um de nós seja um missionário, evangelista com poder nesta terra. Sabe qual é o meu grande desejo? Eu digo isso com sinceridade. O meu desejo é ver uma Portugal transformada por Jesus. Eu espero que você creia nisso. Porque eu creio. Eu não sou daqui. Eu sou um cidadão do reino dos céus. E você também é. Mas eu creio em pessoas que vão aceitar a Cristo aqui. Num país transformado. E ele começa com a sua vida e com a minha vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ela é maravilhosa.
Muito obrigado pelo teu amor que nos alcançou, pelo teu poder, autoridade concedida a nós. E pedimos ao Senhor, nos ajuda a transmitir o teu amor através da tua autoridade a toda Portugal, para que todos aqui conheçam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, amém.